Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos discutir sobre como comprovar as contribuições para a Previdência Social para fins de aposentadoria. Bom, antes de mais nada, é sempre preciso lembrar, é sempre preciso destacar que a concessão da aposentadoria ainda é de fato um dos grandes sonhos ou talvez uma das grandes necessidades do trabalhador brasileiro, principalmente para aquele trabalhador que não formou ali um patrimônio suficiente durante o período de trabalho para poder se sustentar ali na velhice ou na terceira fase da vida, como muita gente chama. E, de fato, a aposentadoria ainda guarda na nossa sociedade esse aspecto de sonho, esse aspecto de preocupação, e muitos trabalhadores acabam sempre trabalhando em prol da aposentadoria, em prol de chegar um momento da vida em que possa, na verdade, auferir de uma renda e poder descansar, poder conviver ali com a sua família, com seus familiares de maneira mais tranquila. O que de fato a gente tem visto é que os valores das aposentadorias nem sempre correspondem a essa expectativa do trabalhador. E o tempo de trabalho, conforme as últimas reformas da Previdência Social, tem cada ano piorando um pouco. Cada vez mais o trabalhador brasileiro é obrigado a trabalhar até um pouco mais velho para poder ter essa sonhada aposentadoria, para poder descansar e viver a vida como quiser. O que esse sonho, na verdade, gera, inclusive, de muita preocupação e que a gente tem recebido muitas perguntas aqui no nosso canal, é como comprovar as contribuições previdenciárias, né? Como que eu comprovo que, de fato, eu contribuí para a Previdência Social e agora posso usufruir da aposentadoria? Como que eu vou comprovar que, de fato, eu estou ali com os requisitos de tempo de contribuição completos para que eu possa usufruir, para que eu possa requerer essa aposentadoria frente à Previdência Social? Bom, meus amigos, antes de mais nada, antes da gente responder essa pergunta de forma bem objetiva, é preciso a gente lembrar que existem situações, existem circunstâncias na vida do segurado que não se precisa comprovar a efetiva contribuição. E aqui nós vamos citar alguns exemplos bastante claros aqui. O auxílio-doença, por exemplo, o período que esse trabalhador recebe o auxílio-doença é computado como tempo de contribuição, assim como a aposentadoria por invalidez. Todo o período que esse trabalhador fica ali aposentado por invalidez é computado como tempo de contribuição. Então, a gente sabe muito bem que essas contribuições previdenciárias nada mais são que uma porcentagem do que esse trabalhador ofere de renda, que vai para a Previdência Social e ali forma o que a gente chama de tempo de contribuição, que é um requisito hoje necessário para a aposentadoria. E tem muita gente que questiona, fica muito preocupado. Olha, minha vida previdenciária é um pouco bagunçada, eu paguei uma parte em carnê, outra parte, os carnês previdenciários eu acabei perdendo, aqueles contribuintes autônomos, individuais, acabam fazendo aquele recolhimento individualmente, sem ser registrado numa empresa, preenche ali o CNIS, guarda ali o carnezinho. E muitas das pessoas acabam questionando o seguinte: olha, mas eu não tenho mais esse documento, eu perdi carteira de trabalho, afinal, como se comprova o tempo de recolhimento para a Previdência Social para fins de aposentadoria? Bom, meus amigos, vamos por etapas, tá? É importantíssimo a gente destacar isso, que o principal documento para comprovação de tempo de contribuição é o famoso CNIS. Esse CNIS ele é um documento fornecido pelo INSS, onde tem ali todo o histórico de contribuição previdenciária que você realizou. Então, independente de ter carnê, de ter tudo, geralmente todas as contribuições devem constar explicitamente neste documento, que é um documento formal, que é um histórico de contribuições previdenciárias que você tem junto ao INSS. E aqui já vai uma dica para todo mundo que está para se aposentar ou que quer deixar tudo organizado. É imprescindível que você, segurado, de tempos em tempos, acesse o portal do Meu INSS, que hoje é muito fácil, cadastre uma senha e acesse, a partir do seu CPF, o seu CNIS. Baixa lá, tem lá uma opção lá, baixar CNIS,
e ali você vai ter facilmente, visualmente muito tranquilo de se verificar todas as suas contribuições previdenciárias. Este é o primeiro caminho, meus amigos. O INSS, para conceder a sua aposentadoria, vai se basear neste documento chamado CNIS, onde consta ali todo o histórico, tudo que você contribuiu para a Previdência Social. E aí, já começamos a primeira dúvida. Se tem alguma contribuição, algum registro em carteira que conste ali na minha carteira de trabalho e que não conste no CNIS, ou alguma contribuição como contribuinte individual no carnê que não consta no CNIS, o que eu posso fazer? Posso ir até uma agência do INSS para regularização de CNIS. Basta você apresentar os documentos necessários ali, a carteira de trabalho, os comprovantes e tudo mais, e dizer, olha, neste período não está constando minha contribuição, eu quero regularizar. O INSS é obrigado a colocar esse período dentro do seu CNIS para não gerar nenhum prejuízo para você. Então, esse é o primeiro ponto, e um ponto extremamente importante. Né? É importante que você deixe sempre regularizado. Aí tem sempre o se. E se o INSS não aceitar? Se não aceitar, infelizmente, você tem que levar essa documentação para um advogado, e esse advogado vai requerer perante a justiça que o INSS seja obrigado a regularizar esse CNIS conforme a documentação existente. O outro ponto muito importante para se comprovar, inclusive isso já é matéria jurisprudencial sedimentada, inclusive pela TNU, inclusive com súmula e tudo mais, que a carteira de trabalho faz prova inequívoca dessa relação e dessas contribuições previdenciárias. Não é responsabilidade do segurado que seja trabalhador, que seja registrado, que tem um vínculo seletista, se preocupar com as contribuições previdenciárias. Então, se ele tem ali os registros bonitinhos, contemporâneos na carteira de trabalho, este vínculo empregatício faz prova de recolhimento previdenciário. Essa matéria está consolidada na jurisprudência previdenciária. E aí, meus amigos, tem sempre, e essa questão que eu estou falando da carteira de trabalho, ela pressupõe para aquelas pessoas efetivamente que tem o registro em carteira, mas não consta no CNIS. O INSS muitas vezes se confunde ali com os dados, perde dados e questiona, mas eu não tenho ali os comprovantes. Não houve o efetivo recolhimento por parte da empresa. Isso não é problema do segurado. Então, o segurado pode levar a sua carteira de trabalho perante o INSS, e essa matéria é muito consolidada. O INSS é obrigado a respeitar o que traz ali na sua carteira de trabalho explicitamente. Então, se tem um vínculo ali contemporâneo realizado dentro ali daquele período antigo, leva a carteira de trabalho, o INSS é obrigado a reconhecer. Então, aqui a gente já mata duas charadas. Documentos importantes para comprovar recolhimentos previdenciários para sua aposentadoria CNIS e, posteriormente, a carteira de trabalho, meus amigos. Isso é fundamental. E muita gente vem nos questionar o seguinte: bom, doutor, eu perdi a minha carteira de trabalho, o que eu faço? Olha, conselho, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, o que é o melhor a se fazer, independente de constar os registros no CNIS? É fundamental que você, trabalhador, e aí eu vou dar um exemplo daqui de São Paulo, vai até o posto do Poupa Tempo, retira a segunda via da sua carteira de trabalho e vai em todos os seus empregadores e solicita, informa que perdeu a carteira e pede para o seu antigo empregador realizar ali o registro. O registro não vai estar contemporâneo, ou seja, não vai estar ali dentro do período em que você efetivamente trabalhou, mas é um documento muito importante. Fundamental também, se você perdeu a sua carteira, que além de solicitar para o seu antigo empregador que registre, carimbe a sua carteira indicando o período efetivo que você trabalhou, que você tire uma cópia da sua ficha de registro contemporânea aos fatos, para se no futuro houver necessidade, você tem esse documento para comprovar as suas contribuições, o seu período de contribuição previdenciária. É fundamental, meus amigos, que a gente destacar, né, que não é apenas a carteira de trabalho, o CNIS, que faz prova. Existem outros documentos que faz prova. Está lá no artigo 19C do Decreto 14.410 de 2020. Né? Tem ali uma série de documentos, como extrato de fundo de garantia,
cópia do contrato de trabalho, a própria carteira de trabalho, o contrato de trabalho, estipulações, olerites, né, demonstrativos de salários, extrato de fundo, acho que eu já falei. Então, existe uma série de outros documentos. O que é importante observar o que diz o parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213, é que esses documentos, essa comprovação efetiva de recolhimentos previdenciários, seja pela carteira, seja pelo CNIS, ou esses outros documentos, principalmente em relação a esses outros documentos, que esses documentos têm que ser contemporâneos aos fatos. Ou seja, esses documentos devem ter sido emitidos na época da contribuição. Isso é muito importante porque o que diz esse parágrafo 3º do artigo 55 é que não é permitido para fins de comprovação de recolhimento previdenciário a prova exclusivamente testemunhal, salvo ali caso fortuito ou força maior, por exemplo, pegou fogo no local onde tinham os documentos e existe comprovação disso, ou imundou, e aí tudo bem, você consegue fazer prova perante a justiça através das testemunhas. Mas o que de fato, meus amigos, fica aqui o conselho é que mantenha sempre organizado esses documentos. O CNIS, carteira de trabalho principalmente, são os documentos mais essenciais para você se aposentar sem dor de cabeça, sem preocupação e sem ter que correr atrás de informação no momento mais importante da sua vida. Então, realize consulta prévia, verifique se o seu CNIS está tudo certo, confira se o seu CNIS bate com a sua carteira, se não bater, se houver qualquer contribuição, e aqui é uma dica muito importante, hoje em dia, principalmente pós-reforma da Previdência Social, na Emenda Constitucional 103 de 2019, qualquer contribuição ela é importante, então é fundamental que sempre que houver faltando alguma contribuição ali no CNIS, procure regularizar o quanto antes para você não ter dor de cabeça no momento da sua aposentadoria. A gente pede que, se você quiser saber mais sobre esse tema, nós temos muitos artigos nisso no nosso portal, no saberalei.com.br, e também a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, porque a gente está sempre lançando um vídeo novo sobre temas do direito previdenciário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.